Olá, boa tarde para você. Agora, 1h01. Já estamos ao vivo em canal aberto para Rio Grande região, no 12 da Claro TV e também no nosso canal no YouTube. Na tela, imagens da Lagoa dos Patos, na rua Henrique Pancada, em Rio Grande, onde a quarta-feira é de céu fechado. O sol até ensaiou uma visita, porque agora é assim, só aparece para uma visitinha rápida, mas logo desapareceu. Nos termômetros, a capital nacional das águas registra 15 graus neste momento. Na edição de hoje, tempestades voltam a atingir o Rio Grande do Sul e provocam estragos em diferentes regiões do estado. No noroeste, teve até tornado ontem à noite. E ainda, apostas online viraram caso de justiça. Apostadores que dizem ter perdido centenas de milhares de reais tentam responsabilizar as plataformas pelos prejuízos. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no Informe Região. As tempestades voltaram a atingir o Rio Grande do Sul, provocando estragos em diferentes regiões. Ontem, no noroeste gaúcho, moradores viveram momentos de pavor durante a passagem de um tornado. Moradores da região noroeste do Rio Grande do Sul registraram um momento de pavor. Deus, nosso Senhor, aonde vamos se esconder? Pai, cuida de nós. Deus, tá nas mãos do Senhor. Embarco na caminhonete e vamos sair. As imagens foram gravadas próximo das 6h30 da tarde de terça-feira. O tornado atingiu os municípios de Giruá, Senador Salgado Filho e 7 de Setembro. Conforme a Defesa Civil, 2 casas foram completamente destruídas. Uma chuva de granizo também causou estragos em pelo menos 300 residências da região. Em Giruá, 5 comunidades foram atingidas. 3 casas sofreram danos severos e 7 pessoas ficaram feridas. Bombeiros, Defesa Civil e equipes da Prefeitura trabalharam no atendimento às famílias e na desobstrução das estradas. Em Caxias do Sul, uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa e partiu a residência ao meio. Apesar dos danos, o morador sofreu apenas escoriações. A cidade também registrou destelhamentos e rajadas de vento que chegaram a 65 km por hora. Imagens de uma câmera de segurança flagraram um telhado sendo arremessado pela força do vento. No Vale do Caí, a ponte do Bananal, entre Vale Real e Feliz, foi interditada depois que a elevação do rio Caí cobriu completamente a travessia. Já em Santa Cruz do Sul, o nível do rio Pardinho ultrapassou a cota de inundação durante a terça-feira. A Defesa Civil acionou o plano de contingência e orientou a evacuação preventiva de moradores do loteamento Navegantes, no bairro Várzea. Um abrigo foi preparado com apoio do Exército para receber as famílias. Nesta quarta-feira, a Defesa Civil Estadual emitiu avisos vermelhos de risco muito alto para inundações nos rios Taquari e Caí. Também há risco de deslizamentos de terra em cidades da Serra e região metropolitana de Porto Alegre. A quarta-feira é de tempo firme nas 5 cidades da área de cobertura da TV O Farol do Sul. Nos termômetros, Venâncio Aires registra a máxima, com 22 graus. Já a mínima é registrada em Dom Pedrito, com 12. Amanhã, quinta-feira, a previsão segue indicando sol entre nuvens em toda a região. Nos termômetros, máxima em Venâncio Aires, com 21 graus, e mínima em Dom Pedrito, com 13. Veja agora por onde irá passar a coleta programada amanhã em Rio Grande. Nesta quinta-feira, a coleta irá passar pelos bairros Navegantes, Lar Gaúcho e Salgado Filho. O serviço, realizado pela Prefeitura, recolhe galhos de árvores, entulhos, móveis, eletrodomésticos e outros resíduos de grande volume, evitando o descarte irregular. Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a coleta inicia a partir das 7 horas da manhã. Por isso, a orientação aos moradores é que coloquem o material para descarte em frente das casas já na noite de hoje.
O governo federal prorrogou por mais 30 dias o novo Desenrola Brasil. O prazo, que terminaria na próxima segunda-feira, agora segue até o dia 31 de agosto. O programa permite que pessoas com dívidas em bancos renegociem os valores com juros mais baixos e prazos maiores para pagamento. Segundo o Ministério da Fazenda, desde maio, mais de 3,5 milhões de brasileiros já aderiram à iniciativa e renegociaram cerca de 22 bilhões de reais em dívidas. Agora, veja só essa. O sistema prisional brasileiro está perto de atingir uma marca de 1 milhão de pessoas presas. O Brasil pode ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas presas já em 2027, caso seja mantido o ritmo de crescimento da população carcerária registrado nos últimos anos. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país chegou a 964.668 pessoas privadas de liberdade em 2025, entre detentos em penitenciárias e delegacias. O total representa um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Para especialistas, o crescimento contínuo da população prisional aprofunda a superlotação do sistema. Atualmente, o Brasil tem cerca de 680 mil vagas, o que representa um déficit superior a 280 mil. O levantamento também aponta que cerca de 1 em cada 4 presos ainda aguarda julgamento, o que contribui para o aumento da pressão sobre as unidades prisionais e dificulta a reintegração social. O anuário também mostra mudanças no perfil da população carcerária. Os homens ainda representam 94% dos detentos, mas o número de mulheres presas atingiu o maior patamar da série histórica, com mais de 57 mil internas. Segundo especialistas, o crescimento da população prisional feminina reforça a necessidade de políticas específicas para esse público. O relatório também registrou o aumento das mortes dentro do sistema prisional, principalmente por problemas de saúde e causas naturais, indicando falhas no acesso à assistência médica. O estudo ainda aponta que mais de 10 mil pessoas presas têm algum tipo de deficiência, mas a infraestrutura das unidades permanece distante dos padrões de acessibilidade. Além disso, apenas 22% da população carcerária participa de programas de trabalho ou reintegração social, considerados uma das principais estratégias para a ressocialização das pessoas privadas de liberdade. As apostas online já levam para os tribunais histórias de prejuízos que chegam a centenas de milhares de reais. Agora, a Justiça precisa definir até que ponto as plataformas podem ser responsabilizadas pelas perdas dos apostadores. A promessa de dinheiro fácil, diversão e ganhos rápidos tem levado milhares de brasileiros para as plataformas de apostas. Mas para muitos, o jogo termina em dívidas, sofrimento e agora em processos judiciais. Em Dourados, um homem acionou a justiça, afirmando ter perdido quase 286 mil reais em 4 plataformas de apostas. Já em Campo Grande, uma mulher afirma ter perdido quase 561 mil reais em apenas 4 meses, mesmo depois de a plataforma identificar comportamento compulsivo e bloquear temporariamente sua conta. Ela alega dependência em jogos e superendividamento. Os casos seguem em análise e a justiça deve decidir se houve responsabilidade das empresas. As bets, elas são reguladas pela Lei 14.790 de 2023, que regulamenta, entre outras coisas, não só essas casas de apostas, mas lotéricas e outras empresas desse ramo. E, em razão disso, ela é uma prestadora de serviço e ela está regulamentada também, né, no Código de Defesa do Consumidor. O advogado Everton Brito explica que as responsabilidades das plataformas são as mesmas de outros prestadores de serviço, como ofertar um serviço de qualidade, não enganar o cliente e nem realizar propaganda abusiva ou enganosa. Já a adoção de mecanismos para identificar jogadores em situação de risco e o bloqueio da conta ainda são discutidos pela Justiça, algo sem posição definitiva até o momento. Por isso, o apostador que se sentiu lesado deve reunir provas do fato para acionar a Justiça. Comprovar, né, que houve o não pagamento, por exemplo, de uma aposta ganha, ele vai ter que comprovar que foi feita uma publicidade informando uma certa probabilidade que aquilo não era real, ele vai ter que comprovar, por exemplo, que ele fez uma aposta
e o sistema não registrou. Então, ele vai ter que juntar algum tipo de prova que demonstre a falha na prestação de serviço da Bet. O problema não afeta apenas quem aposta. O crescimento das bets também impacta a economia das famílias brasileiras. Hoje o país registra mais de 83 milhões de pessoas negativadas. E segundo o Banco Central, as apostas online já ultrapassaram os juros bancários como um dos principais fatores de endividamento entre as famílias de baixa renda. Só para você ter uma ideia, no ano passado, os brasileiros movimentaram entre 20 e 30 bilhões de reais por mês apenas com as apostas. Além da economia, a ludopatia, nome dado ao vício em jogos de apostas e azar, tem impactado a saúde. Hoje no Brasil são cerca de 3 milhões de pessoas diagnosticadas, com quase 11 milhões de cidadãos em situação de risco para a saúde mental e financeira. Esse já é o terceiro vício mais frequente no país, ficando atrás apenas do álcool e do tabaco. Um problema neurológico e que preocupa as autoridades, como explica a psicóloga Adriana Sisto. Os jogos liberam o sistema de recompensa no cérebro humano. Isso é neurológico, tá? E aí, nesse sistema de recompensa, aquele negócio de perda, ganho. Então, o jogo ele é inerente do ser humano. Todo ser humano gosta de jogar. Só que isso se torna prejudicial a partir do momento que você não tem controle sobre ele. O vício do jogo é um vício igual a todos os outros, como o alcoolismo, como a drogadição. Ele começa devagar e ele vai aumentando. Então, muitas vezes a gente não percebe esse aumento. Entre o perfil das pessoas viciadas em jogos online, aproximadamente 40% dos apostadores frequentes apresentam algum nível de risco ou comportamento moderado a grave de dependência. Mais de 90% são do sexo masculino e desses, 66% com a idade média entre 25 e 49 anos. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de menores viciados nas bets. Cerca de 17% são da população acima dos 16 anos. Quando deixa de ser uma coisa normal e torna patologia, é quando atrapalha no dia a dia da pessoa. Quando a vida dela é o jogo, né? Ela já não liga mais para a família, não liga mais para os amigos. Isso tudo é a hora que já acarreta como patologia. A compulsão por jogos tem tratamento. Pelo Sistema Único de Saúde, pacientes podem receber acompanhamento psicológico e psiquiátrico nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, maiores são as chances de recuperar o controle financeiro e emocional. As hepatites virais podem avançar de forma silenciosa e só ser descobertas quando o quadro já está mais grave. Um levantamento com pacientes internados pelo SUS mostra que o risco de morte é ainda maior entre os idosos. O governo brasileiro solicitou à Organização Pan-Americana de Saúde a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do vírus da hepatite B, já que agora a prevalência da transmissão vertical, ou seja, de mães para bebês, no país ficou em 0,0111% no ano de 2025. Abaixo do limite estabelecido. Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura de acompanhamento pré-natal também superou a meta estabelecida, chegando até 98% dos casos entre os anos de 2024 e 2025. Outra meta é que a vacinação contra o HPV, o vírus da hepatite B, nas primeiras horas de vida, atinja pelo menos 90% dos recém-nascidos. E foi afirmado que o país cumpriu 100% essa meta em 2025. A testagem para esse tipo de hepatite durante o pré-natal, o tratamento antiviral para reduzir o risco de transmissão durante a gravidez, a vacinação contra o HPV nas primeiras 12 horas de vida e a administração de imunoglobina para filhos de mães com hepatite B foram o principal motivo para o país ter eliminado a transmissão do vírus da doença de mães para bebês. Em dezembro de 2025, o Brasil já tinha conseguido a certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do vírus HIV, o que causa a AIDS. Até 2030, a meta é fazer o mesmo com a sífilis, doença de Chagas e o vírus linfotrópico de células T humanas, além de agora pedirem o certificado pela hepatite B. O ministro Alexandre Padilha deixou claro que isso aconteceu graças aos investimentos e à atenção à saúde, principalmente em comunidades.
O Informe Região de hoje fica por aqui. Eu me despeço com imagens do trânsito na rua Henrique Pancada, em Rio Grande. Outras informações você confere logo mais no Redação Hit, às 2h30 da tarde. E na sequência, vem aí o Alimento da Fé. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã, à 1h da tarde.